Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre unidades de medidas, né? Vai falar sobre as grandezas, né, fundamentais e sobre o sistema internacional de medida, como fazer conversões, como usar prefixos, né? Então, para isso eu vou compartilhar minha tela aqui. Então vamos lá. Seguinte, onde a gente vai utilizar essas unidades de medidas? Quando a gente estiver trabalhando com grandezas, né? Grandezas são atributos que podem ser medidos, né? Por exemplo, distância, velocidade, tempo e energia, né? Essas grandezas são divididas em grandezas vetoriais e grandezas escalares, mas isso é um assunto para outro momento. Uma medida, né, é sempre formada por um número real e uma unidade de medida. O Sistema Internacional de Unidades ele foi estabelecido em 1960 durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas lá na França, né? E a gente usa os símbolos, as letras S e I, para falar sobre o sistema internacional. Ele é escrito sobre 7 unidades de medidas básicas, baseadas nas grandezas físicas fundamentais. Por exemplo, olha só, o comprimento aqui, a unidade utilizada no comprimento é o metro e o símbolo é o mzinho. Esse sistema internacional de medidas ele foi adotado para tentar dar uniformidade, né, a essas medidas, né, essas unidades. Mas existem várias unidades de medidas por comprimento, né? A massa, a unidade de medida é o quilograma, o símbolo é o kg. O tempo, unidade de medida, segundo. O símbolo é o S, em minúsculo, né? Corrente elétrica é o ampere, o símbolo é o A maiúsculo. Temperatura termodinâmica é o Kelvin, o símbolo, o K, né? Até temperatura no Brasil, por exemplo, a gente está acostumado a falar graus Kelvin, né? Como unidade de medida de temperatura, né? A escala Kelvin é uma escala um pouquinho diferente. Nela a gente não costuma falar graus Kelvin, né? A gente fala só Kelvin. Quantidade de substância é o mol, intensidade luminosa o candela e o símbolo é o CD, né? Outras unidades são todas derivadas dessas unidades de medidas básicas, né? Então vamos lá, o comprimento, onde a gente tem a unidade fundamental de medida de comprimento, o metro, né? Simbolizado pelo Mzinho. A gente tem os principais múltiplos do metro são o decâmetro, que tem o símbolo DAM, hectômetro, HM, quilômetro, KM, e a gente tem os submúltiplos também, né? Os submúltiplos são o decímetro, DM, o centímetro, CM e o milímetro, MM. Se a gente colocar em sequência esses múltiplos e submúltiplos, a gente tem o metro aqui no meio, né? Aqui os múltiplos e aqui os submúltiplos, né? E, por exemplo, olha só, 1 metro. Vou pegar aqui, ó, no centro da nossa sequência. Se eu andar para a direita, se eu quiser saber quanto que vale 1 metro em decímetros, é só eu multiplicar por 10. Então, ó, 1 metro é igual a 10 decímetros, que é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Então, sempre que eu ando para a direita aqui, eu multiplico por 10. O inverso acontece quando eu ando para a esquerda, né? Então, 1 metro é igual a 0,1 decâmetros, né? 0,1 o quê? É 1 dividido por 10. Então, quando eu ando para a esquerda, eu divido por 10. Ando mais 1 para a esquerda, divido por 10 de novo. Vai dar 0,01 hectômetros. Andei outra vez para a esquerda, vai ser igual a 0,001 quilômetros, né? Então, olha só, quando eu ando para a direita,
eu multiplico por 10. Quando eu ando para a esquerda, eu divido por 10. Beleza? Então, a cada um que eu ando, né, ou eu multiplico ou eu divido por 10, dependendo do sentido para onde eu estou andando na minha sequência. Mas existem outras formas também da gente poder fazer essas conversões. Por exemplo, utilizando esses prefixos, né, que a gente tem do quilômetro. O prefixo é o K, né, o quilo. Hectômetro, o prefixo é quem? O hecto, que é o H. Né? Por exemplo, o quilômetro, o Kzinho, ele vale uma potência de base 10 com expoente 3. Então, vale 10 a terceira. Então, o hecto vale 10 a segunda. O deca vale 10 a primeira. O deci vale 10 a menos 1. O centi vale 10 a menos 2. O mili vale 10 a menos 3. Ah, Thales, mas eu não entendi muito bem isso aí. Não, calma que vai dar certo. Eu acho até mais fácil utilizar os prefixos do que analisar a sequência. Olha só, vamos lá. Por exemplo, 100 centímetros. A gente viu no slide passado, na tela passada, que o Czinho do centi, ele vale quanto? 10 a menos 2. Então eu peguei aqui, ó, e substituí, ó. Onde eu tenho o Czinho, eu substituí 10 a menos 2. Aí ficou 100 vezes 10 a menos 2 vezes metro. Potência de base 10. Aqui, na realidade, qualquer potência, né? Se ela está no numerador, eu quero passar ela para o numerador, eu inverto o sinal do expoente. Então, eu inverti o sinal aqui, ó, passei 10 ao quadrado aqui para o denominador. Isso a gente já aprendeu nas nossas aulas de potenciação, né? E aí, olha só, 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 100 dá 1. Então, quer dizer que 100 centímetros equivale ao quê? 1 metro. Com milímetro, olha só, 1000 milímetros. O mzinho de mili, a gente viu que ele vale 10 a menos 3. Então, substituí aqui no mili 10 a menos 3. Passei para baixo, invertendo aqui o expoente. Aí ficou 1000 sobre 1000. 1000 sobre 1000, 1. Então, quer dizer que 1000 milímetros equivalem a 1 metro. E a gente tem outras unidades de comprimento aí. Por exemplo, a polegada, o pé, a milha, a jarda, milha náutica, anos-luz. Né? Esse anos-luz, muito utilizado na astronomia aí para medir distâncias muito grandes. Né? Por exemplo, a polegada, olha lá a relação com metros aqui que a gente tem. 1 metro equivale a 39,3701 polegadas. O símbolo da polegada é o In. Né? O pé, 1 metro é igual a 3,28084 pés. O símbolo é o FT. 1 metro também é igual a 0,000621371 milha. O símbolo é o MI. 1 metro também é igual a 1,09361 jardas, né? Jarda, o símbolo é o YD. 1 metro também é igual a 0,0053997 milha náutica. O símbolo da milha náutica também é o Mzinho minúsculo. Vamos tomar cuidado para não confundir aí, né? E 1 metro também é equivalente a 1,057 vezes 10 a menos 16 ano-luz. Né? O símbolo é o LY. Continuando aí, vamos analisar agora grandezas como área, né? A unidade fundamental da área é o metro ao quadrado. Então, olha só. Os principais múltiplos do metro quadrado são quem? O decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado, o quilômetro quadrado. Enquanto que os submúltiplos do metro são o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Então, olha só. Vamos lá, a gente tem a sequência aí. É a mesma sequência do comprimento, só que a área está elevada ao quadrado. Então, se eu pegar aqui o metro que está no centro, andando para a direita, agora eu estou multiplicando por quanto? 10 ao quadrado.
E se eu pegar o metro e andar para a esquerda, eu estou dividindo por 10 ao quadrado. Né? Então, 1 metro ao quadrado vai ser igual a 1000 ao quadrado, milímetros quadrados. E assim por diante, né? Então, olha só, na sequência aí. Quando eu ando na sequência para a direita, eu multiplico por 10 ao quadrado. Quando eu ando na sequência para a esquerda, eu divido por 10 ao quadrado. E a gente pode trabalhar também com as potências, né, de base 10. Por exemplo, se eu pegar 10.000 centímetros quadrados, o que é muito importante a gente entender é o seguinte, o que está ao quadrado aqui não é só o metro, não. O que está ao quadrado é o centímetro. Então, esse ao quadrado aqui, ó, na realidade, devia estar fora desse parênteses aqui. O centímetro tinha que estar dentro desse parênteses, para não confundir. Mas já ficou usual a gente explicitar essa unidade dessa forma, né? Então, o que acontece? Ó, vamos passar tudo em potência de 10. 10.000 é 1 vezes 10 à quarta. Centímetros ao quadrado. E a gente viu que o cent lá, o prefixo Czinho, do cent, vale 10 a menos 2. Então, vou substituir aqui, ó, 10 a menos 2. Então, ficou como? Ó, 1 vezes 10 elevado à quarta, que é os 10.000 iniciais ali, vezes quem? Potência de potência. Eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar 10 a menos 2 vezes elevado, né, ao quadrado, que vai dar menos 2 vezes 2, que dá 10 a menos 4. Então, 10 à quarta com 10 a menos 4, potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 4 menos 4, 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Né? Então, ficou como? 1 metro quadrado. Então, quer dizer que 10.000 centímetros quadrados equivalem a 1 metro quadrado. Então, o lance aqui, a jogadinha para usar os prefixos, é analisar a unidade toda aqui, está elevado ao quadrado, tanto o C quanto o M. E outras unidades de área aí, é a polegada quadrada, pé quadrado, a milha quadrada, jarda quadrada, hectare, né? E o acre. Eu não vou falar todas as relações aqui com metros, né? Mas se for o caso de alguém precisar, aí tira um print da tela aí, ou então retorna aí no vídeo pausando para poder utilizar. Tá joia? Vamos para o volume, né? A unidade fundamental do volume é o metro cúbico. Os principais múltiplos é o decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Os principais submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. A sequência a gente vai fazer a mesma do comprimento lá, só que tudo elevado ao cubo, né? A mesma coisa, se a gente usar a relação, quando eu estava trabalhando com comprimento, andando para a direita eu multiplicava por 10. Andando para a esquerda eu dividia por 10. Na área, que a gente tem as unidades elevadas ao quadrado. Então, passando para a direita, eu multiplicava por 10 ao quadrado. E para a esquerda, eu dividia por 10 ao quadrado. Então, é óbvio que, se eu andar para a direita aqui no volume, eu vou ter que multiplicar por 10 ao cubo, né? E se eu andar para a esquerda, eu vou dividir, né, por 10 ao cubo. Então, ó, 1 metro ao cubo é equivalente a 10 ao cubo decímetro cúbico, que é equivalente a 100 ao cubo centímetros cúbicos, que é equivalente a 1000 ao cubo milímetros cúbicos. E a mesma coisa se eu andar para a esquerda, né? Só que aí agora eu vou estar dividindo. Né? Os prefixos e potências de base 10 aí para volume, também a gente leva em consideração da mesma forma que a gente fez com a área, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 milhão de centímetros cúbicos, né? Então, o cubo aqui, ele está na unidade inteira, no centímetro. Então, eu vou pegar o Czinho, que vale 10 a menos 2, e elevar ele ao cubo, né? Então, 1 milhão vai dar 10 à sexta, vezes 10 a menos 2, que é o Czinho meu, cent, né? Elevado ao cubo.
Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. 10 acestas com 10 a menos 6. Conserva a base, soma os expoentes, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Né? Então isso quer dizer que 1 milhão de centímetros cúbicos é equivalente a 1 metro cúbico. Outras unidades de volume aí são o galão americano, né? Muitas vezes a gente assiste filmes aí e identifica aí que a unidade de medida utilizada lá nos Estados Unidos é o galão, né? Então 1 metro cúbico é equivalente a 264,172 galões, né? O litro, né? Que é muito utilizado aqui no Brasil, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. O pé cúbico e a polegada cúbica, né? 1 metro cúbico equivale a 35,3147 pés cúbicos. E 1 metro cúbico também é equivalente a... Quanto que tem aqui? 361.023,7 polegadas cúbicas, né? E a gente fica por aí. Até a próxima aula de matemática.